Meus amores, a cada hora, 3 crianças são abusadas no país. Cerca de 51% entre elas de 1 a 5 anos de idade. Infelizmente, apenas 7,5% desses casos são denunciados às autoridades, o que sugere um número ainda maior. E hoje nós estamos aqui com a Larissa Barroso, que é advogada criminalista, agradecer a PAC, que sempre com muito carinho nos traz grandes profissionais para estar aqui com a gente, grandes profissionais jovens, cheios de muita capacidade, de muita boa informação e nos direcionando a entender melhor como nós devemos agir diante de tantas informações. Porque antigamente a gente buscava informações, hoje em dia só o que a gente tem é informação. Mas que informação é essa? Como ela chega até você? E você, está tendo conhecimento? Ou você é daquele tipo que vai para o Google, faz uma pesquisa e a primeira que aparece você acredita? Tem que ter muito cuidado, não é isso, doutora? Isso, bom dia. Bom dia, minha querida, seja bem-vinda. Vamos falar aqui um pouco, na verdade, esse dia foi estipulado por um caso em 1970 que aconteceu, em que uma criança foi brutalmente estuprada, morta e, enfim, foram descobertos que foram três homens e nenhum deles teve a punição adequada. Sim. Então, por isso que o maio laranja foi institucionalizado por lei federal. E é importante frisar que dos tipos de violência, né? A violência sexual temos por meio de abuso, de exploração, tráfico de pessoas e pornografia infantil. E é importante também frisar a questão da informação. Por quê? Porque 80% dos casos que acontecem é de pessoas próximas à criança, é no meio familiar. Até porque, para poder chegar-se a uma intimidade, a criança tem que conhecer a pessoa. E ela tem que ser induzida. Tem que estar próxima, né? Tem que estar próxima. Então, eu acho que é importante também a informação dos familiares. E conversar desde criança do que pode ou não pode, o que é não permitido. O que é permitido? Um abraço é permitido? Um toque mais? Não, já não é mais permitido, para poder a criança também impor limites. Até porque 80% dos casos também de estupro é estupro de vulnerável, que é o estupro de crianças menores de 10 anos. E é importante também que não importa se a criança ela teve outros namorados, se ela consentiu ou não. Menor de 14 anos é punível com pena de 8 a 15 anos, no regime fechado. É importante frisar isso. Doutora, quando você fala desse cuidado, desse zelo que a mãe e o pai têm que ter com as pessoas que ficam próximos aos seus filhos, observar situações adversas. As pessoas costumam dizer que minha vida está muito corrida. Olha, hoje eu não parei para nada. É nesse momento que a pessoa tem que dar uma parada e dizer, por que tua vida está tão corrida e por que você não está parando para nada? Para ficar de olho, porque quando você coloca um ser humano na vida, nessa vida, para viver nessa vida, você tem que entender que é responsabilidade. E a responsabilidade é nossa, mãe e pai. Não é Verdade. isso, doutora? Antigamente tinha muito aquela, vamos ter mais cuidado com as meninas, isso, não. Hoje todas as nossas crianças correm risco, tanto as meninas quanto os meninos. Sim. Eu sempre acreditei nisso, doutora. E é o zelo da mãe, vamos lá, Vanusa, na minha casa sou eu e minha irmã. Sim. E minha mãe sempre trabalhou todo dia, chegava cansada. Então, a gente sempre foi rodeada por tios, pessoas que conviviam, primos, mas todos os dias minha mãe chegava, mesmo cansada, bora aqui tomar um banho. Como foi seu dia, o que foi que aconteceu? E a conversa. Tem que conversar. Acredito que uma criança de 5, 7 anos, a gente já pode dizer o que é que pode, o que é que não pode, e também conversar sobre a sexualidade. A partir dos 10, a partir dos 12, é quando começa aquela curiosidade. E aí a criança realmente pode ser aliciada por pessoas próximas. Não adianta um estranho vir do nada. É um toque que a pessoa não vai deixar. É só quem realmente está dentro de casa. Inclusive, eu acho que é por conta disso, por ser pessoas próximas, que os números não são tão altos quanto eles deveriam ser. Porque não são denunciados? Porque não são denunciados. Eu acredito que
até hoje a gente tem muito um tabu, então causa uma vergonha até mesmo dentro da família. Então vamos separar, não vamos falar. Doutora, eu acho tão importante quando você fala sobre essa conversação sobre a sexualidade de uma forma mais educativa e ao mesmo tempo de cuidado e de zelo. Existe uma diferença muito grande de você conversar com uma criança sobre sexualidade, porque na verdade você não vai estar falando de sexualidade com aquela criança, você vai estar falando de cuidado, de zelo, do que naquele momento não pode. Porque muitas pessoas dizem, mas você cria uma situação. Não, gente, não cria uma situação. Ninguém está falando que é feio, ninguém está falando que é sujo. A gente está falando de cuidados, de zelo, porque essa criança ainda não tem idade para ter esse entendimento. A gente precisa ter justamente esse zelo, para que essa criança não venha ter problemas futuros na adolescência, na fase adulta dela, e ela reconhecer o que é certo e o que não é certo. Quando você fala dessa conversa, realmente não existe mais essa conversa. Parece que com tanta informação, parece que quando o assunto é para falar dos cuidados com as partes íntimas de uma criança, se tem tanta dificuldade. Eu não entendo isso, doutora. Do que é certo e o que é errado. Do que é certo e o que é errado. E tem como falar de forma educativa. Sim, tem. Vamos lá, um abraço. Depende do abraço. Vamos lá, um abraço aqui por cima, tudo bem. Mas se chegar um abraço e ele apertar, você já não deixa. Sim. Vamos lá, as partes que podem se tocar ou não. Sim. O que é um carinho e o que já é malicioso, entendeu? Então, eu acredito que até mesmo na educação infantil, a partir quando a criança chega na escola, dos 3 anos, que também é uma das idades em que mais tem abuso sexual, é 3 a 5 anos. Inocência, né? Muito E depois vai para os 10 até os 14 anos. Por quê? A cabeça, vamos chegar aqui do lado da psicologia, a cabeça do pedófilo a gente não entende, quem é normal não entende. A própria criança está numa fase de transformação, ela está indo para a adolescência. A própria mente dessa criança, ao receber a chegada da fase adulta, fica muito confusa. Então, a partir dos 10 anos, é quando ela começa a descobrir seu corpo. Então, chega uma pessoa e diz assim, olha, isso aqui é bom, você vai gostar. E ela também, vamos lá, se a partir do momento em que a mãe dizer, o pai, é errado, não pode agora, você vai ter um momento para isso com as pessoas. É muito importante essa questão do momento, que todo mundo vai se descobrir, mas também no momento certo. A própria criança já vai ter um alerta, uma luz. Minha mãe falou, meu pai falou. A partir do momento que a criança conversar, não pode pegar aqui, não pode pegar aqui, não pode ser assim. A própria, não, mamãe diz que não. Né? Então, assim, tem várias formas de você poder alertar. E isso não tem acontecido. Mas o mais importante ainda, eu acredito que como advogada criminalista, uma das, além da saúde, é a nossa liberdade. Sim. Então, é importante dizer, olha, se você fizer isso, você vai ser preso. E lá na penitenciária, você vai sofrer uma retaliação. Sim. Então, é importante também chegar nessa psicologia de quem está pensando em fazer, porque tem atos preparatórios. Vamos lá, a questão da pornografia infantil. A questão da pornografia infantil é para justamente aquelas pessoas que não têm coragem de consumir o ato. Então, ela consome aquele conteúdo. Por isso que também é punível de crime. Pronto. A gente estava conversando ontem aqui, né, Lorena? Ontem a gente estava conversando no estúdio justamente sobre isso e foi uma análise bem interessante sobre o assunto, porque tudo começa assim, né? Tudo começa assim. E se não tem um limite, se você não aborda, deixando bem claro o que está acontecendo, para que essa pessoa saiba que é grave e que ela tem que se tratar, porque isso é sério, porque, gente, quando a gente fala desse assunto, a gente fala para quem possa passar pelo abuso e a gente fala para a família para ajudar quem pode entrar nessa história de abuso. Porque nessa hora você tem que ter uma conversa com o filho, com a filha, também sobre esse assunto para com outras crianças, com outros filhos de outras pessoas, com a vida de outras pessoas. A conversa tem que ser para a família, não é verdade, doutora? Até porque, Vanusa, quem pratica o crime não é só adulto, tem adolescentes também que são sentenciados, que estão cumprindo uma medida socioeducativa por conta desse crime. Nossa. Então, é isso, é informação, é conversar. Eu acredito que o motivo, na verdade, a solução para todos os problemas da sociedade é a educação. Quando você se tem uma boa educação, uma boa informação,
tudo pode ser resolvido antes de chegar a uma prisão. Até porque, vamos lá, a prisão era para se ressocializar, mas na penitenciária não se ressocializam, são poucos. São poucos. São poucos, e é muito complicado. Vamos falar da importância dessa campanha. Hoje, esse trabalho de vocês em cima dessa data e o trabalho que vocês vêm fazendo e que vocês estão percebendo. Bom, essa conversa já está sendo clara. Olha o que a doutora está falando, precisa de mais conversa dentro de casa, precisa se analisar mais as famílias, os familiares, os amigos, as pessoas que estão mais próximas de todos nós. E nesse dia de hoje, qual a importância dessa campanha e onde vocês vão bater mais na tecla é realmente nesse assunto relacionado à família para com as suas crianças de casa? É sim, até porque o índice de violência sexual, psicológica, está no ambiente familiar. E o mais triste ainda, que o que mais acontece é em famílias que têm uma menor condição financeira. Até porque, justamente por isso, os pais têm que sair para trabalhar, os filhos não têm com quem fique em casa. Porque todo mundo tem que se sustentar realmente. Com certeza. Quer trazer comida para dentro de casa, quer trazer o alimento, isso é amor. Né? E ao mesmo tempo é amor também os cuidados dentro de casa. E realmente muitas mães que acabam ficando sozinhas e são obrigadas a viver situações adversas, né, para poder trazer o alimento para dentro de casa e muitas vezes passam o dia inteiro fora, né, e precisam do apoio de outras pessoas. Como é a realidade em relação ao nosso país e países fora? Aqui no Brasil ainda temos um índice muito grande. O Piauí, eu não sei se é por conta justamente da falta de denúncias, só que o Piauí é um dos estados em que não se tem um grande número. Vamos lá, países ou estados que têm um índice de garimpo, em que se trabalha mais na agricultura, no gado, aí sim, tem mais índices, como Mato Grosso, até Santa Catarina também. Tem mais índice. Justamente por conta do trabalho, entendeu? Que as pessoas saem mais para trabalhar e as suas crianças ficam... Doutora, quando você fala de meninos e meninas, como é que está essa proporção hoje? Eu acredito, estatisticamente, que elas estão quase iguais. É mesmo. As famílias dos meninos denunciam menos por conta daquele preconceito, sabe? Mas tem. Não vou dizer que cada violência é menor ou pior, mas as pessoas lidam com a violência sexual, com as crianças do sexo masculino, de forma a querer esconder. E, na verdade, tem que explicar, levar um tratamento, porque a maioria das pessoas que sofrem de problemas psicológicos é porque sofreram violência quando crianças. E também... um dado muito importante, a maioria das pessoas, a maioria dos pedófilos são crianças que sofreram violência sexual quando crianças. Eu acredito. Doutora, quando a gente fala de redes sociais, qual o risco de não se ter essa supervisão? De não ficar observando que essa criança... Porque, principalmente na adolescência, né? É impressionante. Passou dos 12 anos, a maioria dessas crianças já não querem que a mãe... Não, mãe, não. E isso é importante deixar bem claro, de que é uma responsabilidade do pai e da mãe, ainda. É importante saber com quem a criança está conversando, porque se um adulto sofre um golpe, imagine uma criança em que ela acredita, em que tem sonhos e que tem fantasias. Então... E que são iludidas, né? Justamente por conta disso, porque ele já diz o que a criança quer ouvir. E aí a criança se coloca numa situação de perigo e acontece o pior. Então, é supervisionar realmente com quem conversa, celular, os horários, para onde vai, com quem vai. Isso é muito importante. Quais são as leis que hoje amparam estas crianças, pais e mães? Vamos lá. O estupro, ele é punível pelo Código Penal, certo? E também a gente tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele tanto vem para proteger a criança e o adolescente, tanto também vem como para punir os atos infracionais. Então, essas são as leis que amparam os crimes e os direitos das crianças e dos adolescentes. Muito bom. A gente precisa também saber que amparam as crianças, mas e o agressor? Ele precisa ter consciência de que muita coisa pode acontecer, principalmente se ele é de menor e ele cometeu
um crime, obviamente, não é porque ele é de menor que a história vai ficar como ele pensa, né? Não. Ele responde à instrução, a questão da liberdade depende muito de como foi seguido. Vamos lá. Se o crime é cometido em flagrante, automaticamente ele já vai preso, já responde o processo ali, a instrução penal. Preso. Preso não. Apreendido. Questão do menor. Questão do maior, ele já fica, maioria dos casos que eu vejo, se é preso em flagrante, ele responde todo o processo. Preso preventivamente. E aí, após a sentença, ele fica preso definitivamente, cumprindo pena. É uma pena alta. É uma pena em que, depois da alteração do lei do pacote de crime, para se progredir de pena, a pessoa passa mais tempo preso. Então, ele realmente é retirado da sociedade. Só que aí a gente tem que ter o acompanhamento, e depois, quando ele sair, como é que vai ser? Porque a gente não tem pena de morte, ninguém fica preso para sempre. Sim. Então, eu acredito que tem que ter esse acompanhamento. Então, é quando vem as políticas públicas, Ministério Público, realmente para poder ter esse acompanhamento. Doutora, quando você fala, eu vejo assim, no olhar da doutora, algo muito mais além do que uma prisão. O que nós precisamos verdadeiramente é diminuir situações e casos assim, para que a gente tenha uma sociedade mais saudável, uma sociedade menos doente. A gente precisa verdadeiramente combater e ter a qualidade de vida, tanto de nós na sociedade, como dos nossos filhos e netos que estão aí. Então, assim, a gente precisa verdadeiramente bater forte. Vocês que são, né, as pessoas que estão do lado da gente, segundo a lei, e a própria sociedade ajudar nessa situação. A questão da denúncia, por exemplo, se faz necessário, mas também essa ajuda da família. Você, quando buscar a família também ajudar essa família que está passando. Vamos lá para esse ponto. Sim. Então, o importante, a questão da informação, é se acontecer, avisar logo. Porque às vezes a criança ela se reprime com medo do pai, da mãe brigar. E isso pode atrapalhar. Pode atrapalhar por quê? Porque quando ele não é preso em flagrante, vai ter sim um inquérito policial, uma investigação. A criança vai ser ouvida muito posteriormente. Novas informações podem trazer a ela, porque a gente tem as falsas memórias também. Sim. Pode esquecer ou pode se aumentar as informações de acordo com a conversa da família. Então, eu acredito que o mais importante é dizer, se aconteceu, avise logo. Porque quanto mais cedo se remediar, mais cedo as providências serão cabíveis. Até porque, vamos lá, se a criança não avisa logo, ela fica vendo, ela fica com medo e talvez ela se reprime e nunca fale o que aconteceu. É por isso justamente que os números não são condizentes com as violências que acontecem. Justamente porque é um ambiente familiar, ela vai ficar vendo aquela pessoa, então ela não vai ter a coragem de dizer para a mãe. Então, mas se ela for uma criança que eu vou contar para meus pais, porque eu vou ter aquele apoio, eles vão acreditar no que eu estou falando, tudo isso pode ser resolvido, não que vá se resolver, mas que a justiça vai ser feita mais rapidamente. Tá certo. Primeiro eu quero agradecer pela sua presença. Obrigada. Muito bom a gente conversar sobre esse assunto. Fica claro aqui, principalmente nesse Maio Laranja, nesse dia de hoje, de que a conversa e o diálogo entre pais e filhos se faz necessário. Né? Se faz necessário. E você, filho que está assistindo o nosso programa, se você sente que você precisa conversar mais, que você precisa se abrir, procure seu pai, procure sua mãe. Eu acho que a partir do momento que um filho procura também, ele está querendo ser ajudado. E se caso você não encontrar essa ajuda dos seus pais, aí é a hora que ele também pode procurar a ajuda de um profissional dessa área, né? A delegacia do menor se encontra ao lado da HUT. Então, lá temos... da doutora Lucivânia, delegada Lucivânia, está lá na frente da delegacia. Então, qualquer menor, ele pode chegar até a delegacia ou também ao Ministério Público. Mas eu acredito que na delegacia ele vai ser melhor amparado. Até porque, Vanusa, assim, eu como advogada criminalista, eu acredito que a prisão não é a solução. Também acredito. Eu acredito que a prisão até seria a solução se verdadeiramente as pessoas estivessem lá dentro, não para ficar com uma mente desocupada, mas se elas verdadeiramente estivessem lá dentro para fazer algo, para elas sentirem o que é trabalhar, o que é lutar para conquistar
o que se perdeu e para realmente se voltar à sociedade de uma forma diferenciada. Mas, infelizmente, isso não acontece, principalmente aqui no Brasil. As pessoas, na verdade, elas mudam por si e quando elas estão adoentadas e elas não têm esse apoio, fica pior. Essa é a verdade, né? A gente precisa ter essa consciência. Infelizmente, aqui no Brasil, se prende para não se fazer nada, para ficar com a mente mais desocupada ainda. E só mudando, realmente, né, as leis dentro do Brasil para que a gente possa ver algo de diferente acontecer com a sociedade. Infelizmente, se você foi abusado e se você abusar outras pessoas, você infelizmente vai parar na cadeia e vai viver situações que ninguém vai poder resolver. Depois de feito, não tem mais como mudar. E aí as pessoas acabam dizendo, não, mas tem mudança. Tem mudança, para algumas situações tem mudança, mas nem todo mundo consegue essa mudança. E a gente precisa realmente ter essa consciência. Não é verdade, doutora? A gente tem que ter essa consciência. Eu quero agradecer pela sua presença. Eu que agradeço. Tá bom? E chamar a atenção de quem quiser entrar em contato com a PAC, tem a PAC, e o Instagram da doutora vai aparecer aí na telinha. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato com os profissionais que aqui estão ou com a PAC. Muito obrigada, tá? Obrigada, doutora. Como é bom, né, a gente estar perto de profissionais que possam nos orientar, deixar a gente bem claro e consciente das leis. E isso que ela falou aqui é muito sério, gente. Eu costumo falar muito que eu acho que a gente precisava de situações que pudessem inverter. Se você assaltou, se você roubou, realmente mostrou que você roubou algo, você teria que trabalhar para você pagar o que você roubou, entendeu? E para daí, então, a gente ver se você queria realmente estar na sociedade para ser um cidadão de bem.